Olá pessoas, tudo bem? Essa é a aula sobre distúrbios de potássio. Eu vou começar falando sobre a hipercalemia. E quem vai apresentar essa aula sou eu, Nerlan Takeda, eu sou aluno do terceiro ano do curso de Medicina da UniOeste. Como objetivos dessa aula, então, eu quis trazer a dinâmica do potássio no organismo, para poder entender bem como vai se manifestar esse distúrbio, entender como funciona o nível mais alto de potássio sanguíneo sérico, que seria a hipercalemia, e a hipocalemia vai ficar então para a próxima aula. Como introdução, então, eu posso citar primeiramente, e a primeira informação que a gente tem que saber de cor, é que o nível sérico do potássio varia de 3,5 a 5 miliequivalentes. Então, níveis abaixo de 3,5 caracterizam uma hipocalemia, níveis acima de 5 miliequivalentes por litro no sangue caracterizariam uma hipercalemia. Um outro fato interessante sobre o potássio é que 98% dele é armazenado no meio intracelular. Vamos lembrar que a gente tem bombas de sódio e potássio por corpo inteiro, e essas bombas de sódio e potássio funcionam jogando o potássio para dentro e o sódio para fora. A função desse potássio intracelular está muito relacionada com a manutenção do potencial de repouso das membranas. Ela mantém a estabilidade dessas membranas também. Então é importante que esse nível esteja muito menor no meio extracelular do que no meio intracelular, permitindo que as trocas ocorram com um potencial adequado. E como a gente pensa em potencial de ação e potencial de membrana, a principal interferência de alterar esses níveis de potássio sérico ou intracelular seria as vias de condução, principalmente as vias de condução cardíaca, que seriam os principais efeitos que a gente vai perceber quando há distúrbios de potássio no nosso organismo. Muito pelos exames de eletrocardiograma, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Controle da calemia e nos níveis séricos. O controle da calemia acontece basicamente por absorção e excreção intestinal, ou seja, o balanço que vai entrar no organismo. A gente ingere mais ou menos 100 milimols de potássio, cuja excreção na maior parte acontece da forma renal. E também 10% vai acabar sendo excretado pelo intestino. A excreção e absorção renal também tem importância, uma vez que 90% do potássio vai ser excretado via renal, caso haja necessidade. E o balanço entre célula e sangue. Alguns chamam esse balanço entre célula e sangue de shifting, que seria basicamente a transição do íon do meio intracelular para o meio extracelular, alcançando o sangue. E ele pode estar relacionado tanto com trauma, lesão, queimaduras, entre outras situações, com o pH sanguíneo, com a liberação hormonal de insulina ou de adrenalina, que são hormônios que vão atuar nesse balanço de potássio, e alguns medicamentos podem alterar esse balanço célula-sangue também. Eu vou explicar um pouco mais à frente cada um deles de acordo com a hipercalemia ou a hipocalemia. Então vamos falar sobre a hipercalemia. Primeiramente, a gente tem essa divisão em tópicos que eu separei em 4 para entender bem essa doença, que seria essa condição, que seria a fisiopatologia, a sintomatologia ou o quadro clínico, os exames que vão ser necessários para você conseguir diagnosticar e ter certeza que é isso, e como que a gente vai fazer o tratamento desse potássio sérico elevado. Dentro da fisiopatologia, então, a gente considera que existe uma hipercalemia acima de 5,5 miliequivalentes litro no sangue. Essa concentração de potássio é um pouco acima da concentração normal, que seria em torno de 5. Mas o limite para você ter uma condição hipercalêmica seria acima de 5,5 miliequivalentes por litro. As causas fisiopatológicas que eu tenho, então, a primeira seria a lesão celular maciça. Como acontece isso? Como eu disse, 98% do potássio intracelular é intracelular, então se eu tiver uma lesão nessa célula ou um rompimento de membranas, esse potássio vai ser liberado para o meio extracelular. E principalmente dentro dos músculos ele vai estar sendo armazenado, uma vez que eu tenho muita célula muscular no corpo. Então quando há queimaduras, traumas, lesões, fraturas expostas principalmente, esse potássio pode ser liberado e aumentar o nível sérico
gerando os efeitos da hipercalemia. Uma outra condição também conhecida é a rabdomiólise, que seria basicamente uma lesão muscular. O aumento da ingesta de potássio também pode estar relacionado com o aumento sérico de potássio. Porém, isso a gente tem que lembrar que o rim, de forma saudável, caso você faça uma ingesta maior de potássio, ele vai haver uma excreção maior de potássio. A única maneira de você ocasionar uma hipercalemia por ingesta é quando o rim já está com uma insuficiência característica, ou seja, uma insuficiência renal aguda ou crônica, que vai impedir que haja a troca adequada desses íons. Então, caso haja essa condição, quando há ingesta de principalmente vegetais, banana, frutas, entre outros componentes alimentares, pode haver um aumento do nível de potássio, chegando à hipercalemia. Uma indução da retenção, e aí a gente fala finalmente dos medicamentos, que vão acabar gerando uma restrição na excreção desse íon. E aí eu falaria sobre IECA e BRA, que vão ter aquele efeito no néfron, e as espironolactonas, que vão acabar sendo poupador de potássio, né? Um poupador direto do potássio, como já foi dado na aula de número 2. Com relação ao estímulo da liberação celular, aí a gente pensa naquele balanço novamente, ou shifting, do meio intracelular para o meio extracelular. Eu teria a acidose. A acidose vai acabar gerando um estímulo da liberação da célula para o meio extracelular, e isso vai estar relacionado com alguns receptores de membrana para hidrogênio e para potássio. Os hormônios hiperglicemiantes, ou seja, GH, cortisol e glucagon, que tem uma relação antagônica à insulina, eles vão aumentar o nível de potássio extracelular também. Os beta-bloqueadores, eles têm uma ação também de aumentar o nível extracelular. Eles seriam meio que ação contrária. Pessoas que estão usando beta-bloqueadores para tratamento de alguma doença, eles acabam podendo ter uma consequência aumento de potássio extracelular. Já os beta-agonistas, que seria o tratamento asmático, um exemplo clássico é o fenoterol, ele acaba jogando potássio para dentro da célula, então seria mais usado como tratamento. E outras 3 condições não tão relevantes, mas importantes também, seriam os digitálicos, que já não estão sendo mais tão usados no tratamento cardíaco, que ele acaba bloqueando as bombas de sódio e potássio ATPase. O hipoaldosteronismo, ou doença de Addison, que vai gerar uma resistência da aldosterona. A aldosterona é aquele hormônio que vai dentro do túbulo contorcido distal e coletor absorver sódio e liberar potássio. Ou seja, se eu não tiver aldosterona, ele não vai estar liberando potássio para fora do corpo. E a síndrome de Gordon, que seria um pseudo-hipoaldosteronismo, que é uma relação com o sódio e o cloro, mas não são tão relevantes para a aula. Com relação à sintomatologia, eu posso falar que todos os sintomas estão relacionados diretamente ou indiretamente aos efeitos cardíacos que essa doença vai ter. Então, cansaço, excitabilidade aumentada, dor muscular, todos esses efeitos estão relacionados também com os efeitos cardiovasculares que esse aumento do potássio sérico vai gerar. Ele também aumenta a excitabilidade geral dos neurônios, células musculares, que aí pode provocar cãibra, dor muscular, como eu havia citado. Arritmias e extrasístoles, eles estão muito relacionados com o aumento da excitabilidade dessas células cardíacas. Lembrando que quem vai estabilizar essas células vai ser o nível adequado de potássio intracelular. Se ele está no meio extracelular, eu posso gerar um desequilíbrio. Aí voltamos para fraqueza, fadiga e mialgia, que também estão relacionados a esses efeitos cardiovasculares. Com relação aos exames, lembrando, o exame guia é sempre o potássio sérico, ou seja, o indivíduo apresenta cãibra, apresenta cansaço, apresenta sinais de arritmia, extrasístole, e você já vai fazer um potássio sérico para ver se ele tem algum problema iônico. Lembrando que ele pode estar relacionado a outros íons. Mas caso o potássio sérico esteja aumentado, você tem que fazer um exame de urina. Esse exame de urina ele vai descartar se a causa é renal ou extra-renal. Se o indivíduo for nefropata, mesmo que ele tenha um potássio sérico, ele teria uma dificuldade grande de eliminar. Daí a gente pensaria em causa alimentar, principalmente.
e o potássio urinário vai estar abaixo de 15 miliequivalentes, ou seja, ele vai estar eliminando pouco potássio mesmo com potássio alto no sangue. E se for uma causa não renal, daí ele vai ter um nível de potássio alto no sangue e não vai conseguir eliminar esse potássio. Quer dizer, ele vai tentar eliminar esse potássio, gerando um aumento da secreção renal. E aí seria para um potássio urinário acima de 15 miliequivalentes. O eletrocardiograma, ou ECG, ele é muito utilizado principalmente devido às consequências mais graves da hipercalemia. Se o indivíduo tiver uma hipercalemia muito severa, ele pode ter até uma parada cardiovascular. Então, você teria que fazer o ECG com urgência sempre para buscar os efeitos que eu vou mostrar aqui, que seria um intervalo supra-ST, um complexo QRS alongado e, principalmente, a presença de uma onda T apiculada, que acusaria para um nível de potássio sérico acima de 6 miliequivalentes. Lembrando que essas ondas, essas alterações, elas vão estar presentes principalmente em alterações mais rápidas desse nível de potássio. E aí, quando eu tiver um potássio sérico acima de 7 miliequivalentes, eu não tenho só uma alteração na onda T. Eu teria alteração na onda P, Q, R, S, T, todas as ondas ali, os intervalos também vão estar alterados. Com relação ao tratamento, lembrando, como a gente vai ter que fazer, foi detectado um potássio sérico elevado, a urgência de você aplicar o ECG no paciente. Caso ele esteja com o ECG alterado, ou a onda T apiculada, que seria principalmente para casos de mais de 6 miliequivalentes no sangue, você vai administrar o gluconato de cálcio a 10%. Quanto? Uma ampola de 10 a 20 ml endovenosa. E se não estabilizar o ECG, você vai reaplicando isso até que o quadro cardíaco esteja estabilizado para evitar que esse paciente vá ter alguma parada cardiovascular. Em seguida, com um paciente mais estável, você vai fazer a pesquisa dos medicamentos que ele está usando, que esses podem ser os fatores extrínsecos que podem estar causando essa doença. Ou seja, aquele indivíduo que está usando diuréticos poupadores, a espironolactona, os ECAs e os BRAs, que como eu tinha citado antes, eles vão ter aquele efeito bloqueando a aldosterona. Os digitálicos, que vão bloquear a bomba de sódio e potássio, ou beta-bloqueadores de uso crônico, que vão acabar aumentando o nível de potássio sérico. Caso ele esteja usando esses medicamentos que vão gerar essa hipercalemia, você vai fazer a suspensão deles e, caso seja necessário, a reavaliação para uso de outros medicamentos, no caso de hipertensivos ou de outras doenças associadas cardiovasculares que o indivíduo possua. As medidas agudas, então, para solucionar esse problema, seriam as medidas que não vão ser definitivas, são apenas para sequestrar o potássio do sangue para o meio intracelular. Quais são essas medidas? Como eu tinha falado, os hormônios hiperglicemiantes, eles aumentam o nível de potássio extracelular. De forma antagônica, os hormônios hipoglicemiantes, como a insulina, vão acabar sequestrando o potássio para dentro da célula. Então, você pode usar a insulina para jogar esse potássio para dentro da célula. Óbvio que você vai administrar junto à glicose para evitar que esse paciente fique hipoglicêmico e tenha outras consequências iatrogênicas. A administração de bicarbonato ela é bem controversa, então seria uma medida para uma situação mais grave, vai acabar aumentando o pH sanguíneo e o pH sanguíneo mais alto, lembrando que a acidose vai jogar o potássio para fora da célula, a alcalose vai acabar jogando o potássio para dentro da célula. A administração de beta-agonistas, como eu tinha falado, os beta-bloqueadores vão acabar jogando potássio para fora da célula. Se você usar o antagonista dele, os beta-agonistas, eles vão acabar jogando potássio para dentro da célula. O beta-agonista mais usado para esse fim seria o fenoterol, que seria um medicamento para asma também. Ele é semelhante à adrenalina e vai acabar gerando vasodilatação das vias aéreas e também tendo esse efeito nas membranas celulares para permitir uma maior entrada de potássio. Passadas essas medidas agudas, foi reduzido o nível sérico de potássio, é necessário que hajam medidas definitivas. O indivíduo está com muito potássio no corpo dele. Ele precisa tirar esse potássio para fora do corpo. Como? Com medidas expoliativas. Você pode fazer isso de forma renal. A administração de diuréticos de alça, principalmente, como a furosemida, vão acabar jogando o
potássio para fora. Porém, você tem que levar em consideração uma hidratação desse paciente, uma vez que ele vai perder líquido também. Administração de resinas trocadoras de íons, aí a gente pensa no trato gastrointestinal, em que você vai restringir a absorção do potássio ou aumentar a eliminação dele em troca de outros íons no trato gastrointestinal. E por fim, um outro elemento controverso seria a hemodiálise. Pacientes que fazem diálise normalmente seriam os beneficiados. É muito contraindicado você simplesmente fazer uma hemodiálise, mesmo que ela seja mais eficiente em curto prazo e com mais resultado, em um paciente saudável. Então, seriam para pacientes que já fazem o uso da hemodiálise você acabar fazendo essa hemodiálise. Com isso, eu encerro essa aula sobre a hipercalemia. A próxima aula sobre distúrbios de potássio vai falar sobre a hipocalemia. E eu também vou fazer um adendo sobre o distúrbio do magnésio. Bons estudos e obrigado pela atenção.